Certa vez, um filósofo futebolista disse: a bola pune. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, dá um like, velho, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos pra ver o Flamengo perder o jogo nos 10 primeiros minutos contra o Bayern de Munique. Esse é o boletim de número 13 aqui do Super Mundial, galera. Acabou o jogo agora, Flamengo perde por 4-2 do Bayern de Munique. O que eu vou falar pra vocês, né? Os 10 primeiros minutos do jogo, os 10 primeiros minutos de pressão do Bayern em cima do Flamengo e o nervosismo do Flamengo entregaram de bandeja essa vitória pro Bayern. Bayern, um time infinitamente melhor do que o Flamengo, mas o Flamengo se mostrou ser um time combativo. Tá dispensando as piadas, é a chacota que os flamenguistas agora vão ter que aguentar pelo Palmeiras continuar no Mundial e eles já terem que pegar o avião e ir embora. Flamengo veio com uma escalação parcialmente duvidosa, assim, em termos de ter usado o Arrascaeta no início do jogo, mas sentiu demais o início do jogo. E é como já dizia Muricy Ramalho, a bola pune. Bayern de Munique o tempo inteiro, o jogo inteiro, marcando pressão alta. Muitas das vezes, né, a maioria do jogo, com uma linha de 3 e uma de 2 atrás, ou seja, com 5 em formato de estrela, marcando a saída de bola. Com o Flamengo, que toda vez recuava pro Rossi, para dar essa opção entre o Léo Ortiz, Léo Pereira, Wesley, enfim, para deitar triangulando essa bola, e uma marcação, muito pressão, muita correria, um combate físico muito forte, e algumas vezes até com 6, tá? E o Flamengo, nos primeiros minutos, já começou a sentir dificuldade. O Rossi ali já com 2 minutos, já manda uma bola para intermediária. Kimmich já vai e chuta a bola para fora. E aos 5, com o erro do Léo Ortiz, já no escanteio. Um erro que não pode acontecer com a prateleira A da América do Sul. Gol contra do Léo Ortiz. E daí a moral do Flamengo foi para baixo. E já na sequência, de 9 para 10 minutos, o Arrascaeta perde a bola já na intermediária, uma pressão do Harry Kane. Tenta recuperar, quebrando o Harry Kane dá aquela desequilibrada e bate de canhota, desvia no Léo Ortiz e vai na trave e para dentro ali, sem chance pro Rossi, 2-0, a estrela de um atacante do valor de 60 milhões de euros, né? Não tem o que falar. Então estava 10 minutos, já 2-0 pro Flamengo. O Flamengo começa daí a colocar a bola no pé. Tiveram uma chance do Plata cruzando pro Arrascaeta, que o Arrascaeta cabeceia para fora. Depois tem uma chance também com o Luiz Araújo, vindo também um cruzamento do Arrascaeta pela direita. O Luiz Araújo defende, o Neuer faz uma defesa queima-roupa, tá? O Bayern continua pressionando, o Flamengo bota a bola no pé, respira, recupera um pouco da pressão. E daí no cruzamento do Luiz Araújo, a bola resbala no meio da área ali, no Arrascaeta, sobra pro Gerson, que manda uma pancada, mais uma porrada pro gol, né? O Neuer nem enxergou a bola, desconta 2-1. E aí o Flamengo volta pro jogo, tá? Enquanto isso aqui eu já vou estar mostrando para vocês aqui a barra de saturação, então vocês podem ver que ali, ó, a partir do segundo gol ali do Bayern, o Flamengo começou a ter volume de jogo, e até o momento do gol, o Flamengo continuou correndo pra caramba, apesar do Bayern saber sair muito bem, começou a forçar o Bayern a errar. O Olise não estava muito bem no jogo, tá? Mas o restante dos jogadores estavam muito bem, tanto como o Kimmich, como o Goretzka. Coman veio um pouco abaixo também, né? Gnabry já começou o jogo, né? Substituindo o Musiala como centroavante, né? Mas o Olise e as duas pontas do Bayern estavam um pouco abaixo, mas o meio estava quase que impecável, né? Goretzka e Kimmich estavam jogando muito, né? A zaga do Bayern também sabendo se virar muito bem. Mas aí o Flamengo, em mais uma saída errada, o Bayern retoma. E aí no meio o Goretzka recebe a bola no meio e o Flamengo abre. Ele chuta quase na bochecha da rede, sem chance ali pro Rossi. 3-1, virada do primeiro tempo, tá? E o Felipe Luiz não muda o jogo, né? Não coloca já o Bruno Henrique na sequência, não colocam nem Ayrton Lucas e nem o Wallace Jan. No meio tempo, infelizmente, o Pulgar vai e se machuca, né? Vai encaminhado de ambulância para o hospital, uma possível fratura por
por conta de uma pegada que ele deu no Harry Kane, né? Uma pegada bem pesada, o jogo deu uma esquentada, né? O Flamengo volta bem, galera. O Flamengo volta bem, vocês podem ver ali ó, no gráfico. O Flamengo volta bem, bota a bola no chão, entendeu? Começou a dar pressão no Bayern, daí vem o pênalti. Né, o cruzamento, a mão vai no Olise, pênalti, Jorginho vai lá com frieza e converte 3-2. E aí você fala, cara, agora dá, né? Agora dá. Apesar do volume do jogo do Bayern, o Flamengo tava assim conseguindo tocar a bola, tá? Não tava dando só Bayern, não tava dando só Bayern. O Flamengo começa a oferecer o jogo dos melhores times aí na América do Sul. Começa a dar jogo realmente, né? Trabalhar bem a bola, tá? Sempre tentando ataques bem agudos. Gerson, pra mim, assim, um jogo muito impecável. Gerson, toda bola, às vezes eles tentavam lançar pro Gerson, o Gerson fazia um pivô muito bom, e sempre fazendo pivô e cabeceando para trás, esperando ali que a Arrascaeta recebesse a bola, ou que outro volante ali, às vezes até o Jorginho, às vezes ali o Luiz Araújo, né, vindo ali pelo lado esquerdo dele, recebesse, né, mas também tava aqui jogando, né, tava com dificuldade. Daí sai a Arrascaeta, né, entra o Bruno Henrique, sai o Coman, entra o Sané, e sai o Goretzka, entra o Plavlovic, né. E aí, né, galera? Daí sai o Gnabry e entra o Musiala para também um gás a mais aí no jogo. E o Bayern volta a pressionar. E aí é nesse momento que eu digo que a bola pune. Porque Luiz Araújo tenta sair com a bola, vem uma marcação de 3, ele dribla o primeiro, dribla o segundo. Ele tinha uma opção de passe, se não me engano era o Jorginho, que estava ali do lado esquerdo dele. Ele estica a perna, não consegue. O Bayern recupera. Kane tá esperando dentro da linha ali da grande área, bem na meia-lua. Ele recebe uma infiltração e bate de primeira. Né? Um golaço na gaveta. Achei que o Rossi poderia ter um reflexo um pouco melhor. Aquela bola ali, tudo bem, né? Uma bola da entrada da área e o Kane bateram bem no canto. Mas achei o reflexo do Rossi ruim. 4-2 o Bayern, né? E daí, óbvio, né? Bruno Henrique ainda tem um lançamento, tenta recuperar a bola ali no lançamento, ali não consegue tocar na saída do Neuer. E é a diferença entre o ajuste fino de um time de prateleira da Europa como o Bayern, que está entre os 5, 6 melhores clubes do mundo, e um dos melhores clubes da América do Sul, né? O Flamengo ainda teve volume de jogo, o Bayern teve que bater bastante, tá? Ó, só para vocês terem uma noção, Harry Kane fica com amarelo, Kimmich fica com amarelo, o Jonathan tá amarelo, Laimer amarelo e o Musiala também toma amarelo, mas aí esse foi o desenho, o Flamengo também tava morto, não, daí o Bayern ali depois dos 85, né, começou também a ficar um pouco mais com a bola, ainda teve um contra-ataque ali que o Sané me perdeu recebeu um passe, uma infiltração do Goretzka, assim, ó, mas no meio, assim, perfeito, tipo assim, faz. Mas ele também perde, o Rossi faz uma boa defesa. Mas esse foi o desenho do jogo, né? Então vocês podem ver ali até as chances, né? Os dados do gol. O Flamengo ainda, ao final de tudo, ficou com uma posse um pouco maior, tá? Flamengo, eu acredito que também teve uma posse um pouco maior, porque ele saía muito, né? Sempre o Rossi tocando ali. O Flamengo conseguia, né, ligeiramente bem sair tocando bem a bola, mesmo com muita pressão no Bayern. Teve algumas transições que o Flamengo conseguia deixar o ataque ali, a linha de 3 e a linha de 2, ou seja, os 5 ali na pressão, o Flamengo conseguia sair, mas ele já era sufocado aí, ali, às vezes, pelo último passo. Mas ainda conseguia botar, você via que dá jogo, né? O Flamengo teve 3 grandes chances, o Bayern teve 2, teve 12 finalizações, o Bayern teve 8, tá? Escanteios igual, né? Passes, o Flamengo teve quase o mesmo número de passes, um pouco mais, 4-5-9 contra 4-4-7. Então o Bayern teve mais desarmes, né? Então, assim, finalizações do gol, o Bayern teve as 4 e o Flamengo teve 3, sendo que conseguiu converter apenas 2 vezes. E finalizações de dentro da área, 6 do Flamengo e 3 do Bayern, né? E o que fica, né? Qual que é a moral da história? Como que é importante o cara ter um equilíbrio psicológico para suportar o início do jogo. O Flamengo, ele entrou nervoso, começou a fazer coisas assim. Por exemplo, a tirada do Luiz Araújo, ele não dá um chutão lá pra frente, dá o chutão no pé do Goretzka, cara, daí tava todo mundo desarrumado, né? Entendeu? Esse tipo de bola que você não pode perder e deixar o Bayern, por exemplo, deixar um time nível A ali recuperar na intermediária, né? Dá um chute forte, cara, isola essa bola, entendeu? O Bayern roubava muita bola na intermediária ali do Flamengo, na intermediária defensiva do Flamengo, modifica, os volantes começam a trabalhar. Então você vai tirar uma bola dessa da área, você tem que dar um bico pra frente. Esse foi o retrato do jogo. Não acho que o Flamengo fez feio. Talvez o Arrascaeta não era o cara certo para começar esse jogo. Tá? O Bruno Henrique entrou na correria, o Alocian entrou também para correria, Ayrton Lucas entrou muito bem, tanto que teve que tomar uma falta ali num contra-ataque do Harry Kane, tá?
Mas, infelizmente, Flamengo encerra sua participação no Mundial de Clubes. Todo mundo sabia que a chave do Flamengo era extremamente difícil, né? Depois ia ter que ir pegar um PSG, depois talvez um Real Madrid para finalizar contra um Manchester City, provavelmente do outro lado, né? Então, assim, não acho que o Flamengo fez feio, mas mostra exatamente que os jogadores eles precisam entender, eles precisam controlar a ansiedade no jogo, porque se não fosse os dois, na verdade 3 erros, né? Foram 3 erros que o Flamengo deu, né? O gol 1, o primeiro gol contra, né? O segundo, a Arrascaeta perdendo uma bola na intermediária que não era pra perder. Chuta a bola, se o cara vem faz a falta, cara. Depois substitui. E o terceiro, né? O Luiz Araújo dando a bola no pé do Goretzka. Ah, ficaria 2-1 pro Flamengo? Não, seria outro jogo. Mas tomar 3 gols com erro, isso daí mostra realmente a diferença de um clube europeu, né? Para um clube aqui da América do Sul, né? Coisas que o Botafogo mostrou, por exemplo, com o PSG, de estar 100% focado, 100% defensivo, com a menor chance de errar, e que quando chegou, fez. Isso que o Botafogo aí chegou 2 vezes contra o PSG. Tá? Eu sei que os flamenguistas vão ficar putos, porque viu-se que dava. A distância era abissal? Não. Não achei uma distância abissal, né? Viu-se que era possível obter uma vitória e ser suado, mas não tem como, cara. Quando você tem o Kane ali na frente, cara, é isso porque o Olise e Coman ainda vieram pra baixo, assim. Eles estavam pra baixo, tá? E Neuer também é um puta de um goleiro, assim, você vê que é um controle. Mas parabéns pro Flamengo, né? Encerra o Mundial sendo combativo contra o Bayern, tendo vencido o Chelsea, então não fez feio, pelo menos o Flamengo saiu pela porta da frente, tá? Mas agora que tente ganhar a Libertadores aí as próximas 4 para se classificar para o Mundial de 2029. E anteriormente nós tivemos também o jogo do Inter Miami contra o PSG, né? Eu achava que esse jogo poderia nos trazer alguma expectativa positiva em relação ao Inter Miami, mas, cara, tomar gol de gigante europeu no início do jogo, você sabe que degringola tudo. Então o Inter Miami realmente perde 4-0 para o PSG, 4 gols no primeiro tempo, tá? O Inter Miami tentava ficar com a bola, mas o PSG é a mesma coisa, a pressão de saída, assim, foi um jogo infinitamente superior ao futebol apresentado pelo Inter Miami. No segundo tempo, vocês podem ver ali o final do segundo tempo, pela barra de saturação, que o Inter Miami ainda ficou com a bola, que ainda foi aquele momento em que o Messi teve a chance de fazer o gol de honra, fazer o gol de falta. Teve algumas triangulações assim, que o Inter Miami ele conseguia atacar, mas aí, cara, você vê ali que o Allende e o Segovia, cara, são muito limitados, Várias vezes o Messi deixava eles no 1 contra 1 contra o PSG, eles não conseguiam nem no 1 contra 1 desenrolar, não conseguiam matar a bola de maneira convincente, né? Então o João Neves jogou muito, Vitinha jogou muito, né? Pô, o João Neves fez um golaço, o Hakimi fez um golaço, o Kvaratskhelia também, o argelino, jogou muito também o jogo, né? A infiltração dele pelo lado esquerdo ali dentro da área do Inter Miami era muito fácil, né? Então, assim, realmente, né, o Inter Miami, deu pra ver que o Inter Miami realmente é um time que dentro da CONCACAF ainda ele não é um dos melhores, apesar de ter algumas estrelas. O Jordi Alba jogou assim até ok, mas veio abaixo. O Falcão, né? Principalmente o erro do primeiro gol foi nas costas do Falcão. Com o cruzamento do Vitinho, deixou o João Neves cabecear sozinho, né, pro gol. Aquilo ali você não pode acontecer. O Piquerez deixou 2 dessa contra o Botafogo, e que o Botafogo não tinha qualidade para resolver no segundo pau. Mas isso não pode acontecer, cara. Errou contra esses times, eles vão fazer. Errou, eles vão fazer, né? E PSG então pega agora o Bayern de Munique nas quartas de final. E qual que é a minha opinião? Cara, é o vencedor da Champions contra um possível potencial vencedor da próxima Champions, né? Vai ser pancadaria, né? Se fosse para apostar em um dos dois, eu apostaria a priori no Bayern de Munique. Acho que o Bayern de Munique tem qualidade para ganhar do PSG, mas é muito difícil, vai ser um jogo muito aberto. 2 times que jogam com características bem semelhantes, né? Bem semelhantes. E amanhã nós temos mais 2 jogos, né? Nós teremos Fluminense e Inter de Milão às 16 horas. Fluminense aí tentando fazer um bom jogo, assim, o mesmo nível de jogo que fez, né, igual contra o Borussia Dortmund na primeira rodada, sendo o jogo de abertura, né? E a Internacional numa crescente, né? Começou meio mal, quase tomou um revés contra o Real Reds, né? Começou empatando com o Monterrey, depois, né, ganhou ali contra o River Plate, mas
né? Vai ser um jogaço. O Fluminense não adianta também querer sair muito pro ataque. A Internacional é um time bem físico, né? Não adianta querer pressionar a marcação de saída. Acredito que o Renato Gaúcho não deve jogar, né, dessa maneira. Jamais ele deve começar com o Ganso. Mas galera, eu tô botando fé que esse jogo aqui vai ser mais nivelado do que o do Flamengo e do Bayern. E às 10 horas nós vamos ter Al Hilal e Manchester City. E aqui, meu amigo, aqui eu vou falar pra vocês que muito difícil pro Al Hilal ganhar, cara. Muito difícil pro Al Hilal ganhar. Apesar de ele ter empatado com o Real Madrid, Al Hilal tem chance? Tem. Eu considero o Al Hilal mesmo nível, assim, do Palmeiras, né? Mais ou menos a mesma prateleira a nível de mundo, né? E o City do Guardiola tá voando, né? Tá voando, é o time que mais fez gols até agora. Quer dizer, agora tem 4 gols a menos do que o Bayern, mas tá com um jogo a menos, né? Então tem um ataque, assim, muito forte. E amanhã, então, às 10 horas, City, Al Hilal. Acredito que City deva passar pelo Al Hilal, né? A minha esperança mais de 2 clubes de fora da Europa que possam se classificar para umas quartas de final, eu botaria toda a minha esperança no Monterrey contra o Borussia Dortmund, que daí deve ser o jogo já na terça-feira e não amanhã. Cara, o que você acha, velho? Duro, né? Duro. A prateleira A é isso aí. Nós conseguimos medir forças com times, né, da prateleira A do mundo, né? E, infelizmente, tem horas que a gente tem que nos colocar no nosso lugar, aprender com nossos erros, né? Entender que contra esses times o jogo tem que ser quase que perfeito do nosso lado. E torcer para que o time venha também no mau dia, mas parabéns pro Flamengo, parabéns pro Inter Miami, tá? Que conseguiu também aí estar, né? Tava entre os 2 clubes aí da CONCACAF, que chegou nas oitavas de final. Vamos ver o Monterrey. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Amanhã, depois do último jogo, eu acredito que eu já entro também com o boletim. Eu tento gravar meia-noite, mas eu dou um jeito. Com daí o 14º boletim após o jogo do Fluminense e após o jogo do City contra o Al Hilal. Sabe por quê? Porque eu chapo no teu peito, tudo de Mundial de Clube. Até a próxima.